Boa tarde, pessoal. Recomeçando as nossas videoaulas sobre o sistema de pedidos desenvolvido em Excel e Axis. Já faz algum tempo, prometi dar continuidade, agora que apareceu o tempo, mas vamos lá então. Quando eu comecei esse projeto, eu comecei fazendo ele no Excel e no Axis versão 2003. Agora eu estou com o meu 2010 instalado aqui. Então, o que eu fiz aqui? Na verdade, vocês podem continuar executando os seus, ele vai abrir em modo de compatibilidade, né? Como eu estou usando o Office 2010, ele foi feito em 2003, ele vai abrir aqui no modo de compatibilidade. Então, assim, para ficar compatível com a versão que eu estou utilizando, eu vou vir aqui em salvar como e vou escolher aqui na versão pasta de trabalho habilitada para macros do Excel. Feito isso, manda salvar. Vamos fechar essa versão. E aqui criou-se um novo arquivo do Excel. Perdão. Vocês podem ver que ele é bem menor, o tamanho dele diminui. Então, recomendo a vocês que façam essa adaptação. Tá? Então, vamos abrir aqui o arquivo, o Excel. Vou habilitar o conteúdo, né? E vamos então dar continuidade. Já faz algum tempo, nem me lembro exatamente em que parte que nós paramos, mas vamos ver como está o programa executando hoje. Eu vou aqui executar o login, né? E eu acho que o nome do usuário que eu coloquei era esse aqui, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, entrar no sistema, e aqui nós temos a paleta do menu principal do nosso sistema. Eu lembro que nós paramos em pedidos. Nós havíamos colocado aqui, discutido a questão do iGrid, que é um componente que ele é similar ao Listbox, porém ele aceita que você edite as células dele, parecido muito com o dbGrid do Visual Basic profissional, tá? Então assim, ele é uma alternativa, ele é a versão demo, porém o componente OCX dele, ele te permite que você utilize ele sem limitações nenhuma, apenas de vez em quando exibindo um alerta, um aviso de que você está usando a versão demonstração, que isso não com muita, como eu posso dizer, com muito constantemente, né? De vez em quando, uma vez no mês, às vezes passa 6 meses, ou seja, você nem percebe. Bom, vamos ver como está a funcionalidade aqui. Me parece que nós já ensinei como criar nas aulas anteriores. Eu ensinei como adicionar as colunas, criar as colunas em tempo de execução, os eventos de pressionamento de tecla, no qual ele vai mudando de coluna, né? E vamos ver como é que está isso então, para fazermos uma análise, para darmos sequência. Podemos buscar os conhecimentos, né? Buscar como está a situação do programa agora e para darmos sequência nos próximos eventos. Pronto. Então, vou tentar incluir aqui, colocar a data, hoje são 20 de 4 de 2014, 20 de 4, numeração é automática e o cliente aqui deu um erro aqui. Bom, se os seus também estão dando esse erro, vamos então depurar o código e vamos ver por que aconteceu isso aqui. Esse aqui é o bloco de eventos, tá? É um procedimento. Dentro desse procedimento tem um evento keypress, que é o evento do pressionamento da tecla, do pressionamento de teclas, né? Então, o que nós colocamos aqui? Nós colocamos a condição que se a tecla pressionada fosse a 13 corresponde ao pressionamento da tecla Enter, né? Pressionamento da tecla Enter. Então, se a tecla pressionada for a Enter, então ele manda selecionar a linha 1, coluna 3 do nosso grid. Então, deu um erro aqui. Vamos ver por que deu esse erro. Tá? Então, vou clicar aqui e vou analisar. Bom, vocês podem ver que o erro está aqui. Não existe nenhuma linha adicionada ao nosso grid. No entanto, teria mesmo que gerar esse erro, porque não existe essa linha. Então, vamos voltar aqui ao nosso código-fonte, vamos dar um stop aqui, né, e vamos ver o que de fato aconteceu.
Bom, eu acho que eu sei onde está o problema. Deve estar no procedimento limpar, tá? Não devo ter colocado aqui, ao limpar tá aqui embaixo. Eu devo ter esquecido de colocar alguma coisa relacionada ao grid. Bom, o limpar eu gosto que ele fique sempre bem próximo do mostrar. Eu vou mover ele para baixo da mostrar. Aqui é o mostrar, então soltei aqui o limpar, ok? Mostrar e limpar. Então o que nós vamos ter que colocar aqui? Vamos ter que fazer o quê? Observe que o método limpar, nós sempre chamamos ele uma inclusão, tá? Ou quando nós pedimos para cancelar, que na inclusão ele vai limpar todos os campos e preparar todos os controles para que recebam novos dados, né? E no cancelar também, nós mandamos limpar e caso exista dados no banco de dados, na tabela, a gente mostra, chama o método mostrar, tá? Então, aqui que eu tenho que fazer, quando eu clico em incluir, ele chama essa limpar. Ele limpa esses campos todos. E o grid, digamos que o grid tenha dados, ele também teria que limpar o grid. Então, vamos fazer aqui grid1.clear. E vamos também mandar adicionar uma linha para existir já essa linha para nós começarmos a trabalhar. Então, grid1 add role, né? Não sei se pronuncia assim, add role. Então, podemos já executar aqui, creio eu que já vai funcionar, simplesmente porque nós temos que toda vez exigir que o usuário, né, o operador do sistema, que nosso sistema chama sempre esse formulário, o FRM Logon, é a partir dele que o sistema deve abrir. Se não houver autenticação, vai realmente dar erro, porque quando nós entramos no sistema, ele vai inicializar algumas variáveis e alguns objetos também. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos entrar. Pronto, nós temos aqui a nossa janelinha. Vamos agora em pedidos. Vamos tentar aqui fazer uma inclusão. Hoje são 20/4. Beleza, agora não deu erro, porque fez justamente aquilo que o keypress igual a 13, né, pressionamento de tecla Enter aqui, deveria fazer, que é escolher a terceira coluna, a primeira linha, terceira coluna. Por que terceira coluna? Se você olhar aqui, você imagina que é a primeira, mas não é a primeira. Por que não é a primeira? Eu vou te mostrar aqui. Vou no código fonte aqui e vou te mostrar aqui. Quando na inicialização do formulário, nós mandamos criar aqui todos os campos. Observe que esse aqui, ó, primeira coluna, eu mandei colocar a propriedade visible dele como false, o ProID também como false. Porque eu não preciso mostrar ao operador o ID daquele registro e nem o ID do produto, apenas dados que devem ser transparentes para ele, tá? Por exemplo, o código, o primeiro a ficar visível é o código. Se você olhar na ordem, aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então o código ficou visível, por isso que eu mandei linha 1, coluna 3, ok? Então, voltando aqui, o código, né? Esse campo aqui ele não é editável, de certa forma, se ele for, né, ele é editável, na verdade, porque nós vamos, nenhum desses campos aqui, na verdade, a não ser a descrição, porque depois que eu fazer a pesquisa, vocês podem ver que aqui diz que F3 ele deve abrir uma janela para me pesquisar o produto. Eu não posso simplesmente digitá-lo aqui, eu tenho que buscá-lo através de uma pesquisa. Okay? Então, vou apertar F3, ele já abriu para mim aqui o cadastro de produtos, na janela já de consulta. Eu escolho o produto, clico em OK e ele já traz para mim aqui. Esse campo aqui ele está permitindo editar, mas eu devo bloqueá-lo, porque não é correto que a pessoa altere essa característica aqui do produto. Faça com que ele seja um outro produto. A descrição da mesma forma, mas eu vou deixar habilitado, caso a pessoa queira reduzir ou incrementar, fazer um complemento na descrição. Isso é muito usual. Então depois vou bloquear esse campo aqui, mas primeiro vamos testar se os métodos aqui estão funcionando nos eventos. Então cada pressionamento de tecla, ele deve mudar de coluna e calcular para mim aqui o valor de uma vez, 16, 18. Descontos, vamos colocar R$1 de desconto, colocou 17, R$1 de acréscimo, colocou 18. Beleza, está funcionando e já também voltou para a linha de baixo. Então essa parte eu já estou vendo que já foi programada em aulas anteriores. Da mesma forma aqui, ele trouxe ABC aqui como código, acredito que realmente lá esteja esse código, não, de fato está. E, ok, vamos ver se ele vai mudar agora que eu não adicionei nenhum produto, se ele vai mudar para a linha de baixo.
creio eu, pessoal, que não mudou, mas eu dou um tab aqui, tá? Isso não é problema. Creio eu que eu já devo ter explicado essa parte aqui, mas é bom fazer um pequeno reforço. E aqui já totalizou. Vamos ver se a rotina de gravação também já foi feita. Se não tiver sido feito, será a próxima coisa que nós vamos fazer. Quando eu dei Enter aqui, ele deveria já chamar automaticamente o pressionamento desse botão aqui. Nós vamos fazer isso logo em seguida. Vamos mandar gravar para ver o que acontece. Erro de conversão de tipo de dado. Ok. Então já pude ver que aqui está acontecendo algum erro. Como é um erro que deve estar associado a algum campo ou algum valor que não foi preenchido, não conseguiu uma propriedade que não conseguiu fazer todas as etapas direitinho, pegar um valor de um campo ou mandar esse valor de um campo para a tabela, que eu não sei ainda, eu dei um erro de conversão de tipo de dados. Se formos analisar, pode ser uma letra que ele tentou gravar num campo que só aceita número, coisa assim. Então, o que eu vou fazer por enquanto? Já que eu vou deixar para a próxima aula a parte do gravar. Tá? Eu vou cuidar principalmente agora aqui, nesse momento, do evento automático do gravar. Quando chegar nesse campo, eu apertar o Enter, ele não venha para aqui, para essa parte, e sim chame esse evento gravar, tá? Esse método gravar. Vou cancelar então, e deu até um erro aqui, depois vamos ver o que pode ter ocorrido nesse erro. E vamos então aqui codificar aqui um evento keydown, tá? Eu dei duplo clique, aqui está já trouxe para mim o Abbreviate Sub Change, tá? Você tem que olhar sempre a palavra depois do underline, que se refere ao evento change, porém vou escolher aqui, tá? Eu tenho que estar aqui dentro. Observe que se eu clicar aqui, ele muda para o objeto. Aqui eu estou no objeto pnome, aqui eu estou no objeto OBS. Então, eu venho aqui, escolho keydown. Keydown é quando você pressiona a tecla, independente se você soltou ela ou não, é no pressionamento. E ok, aqui vou colocar então esse seguinte procedimento, esse seguinte... Está fugindo da boca a expressão. Esse comando, né? Então vamos lá. Se depois eu comento. Bom, eu acho que é isso aí. O que eu estou fazendo aqui? Se a tecla pressionada for 13, desculpem se estiver errado, que é o Enter, que vale ao Enter, então eu vou chamar esse método aqui, ó, esse procedimento, tubar um clique, button click, que já existe, que na verdade nada mais é do que esse evento aqui, ó, tubar button click, ok? E ele pede um parâmetro, qual botão que eu quero chamar. Observem aqui que eu faço testes em cada propriedade. Mandei fazer aqui, ó, selecione o índice do botão. Se o índice for 1, então o que eu fiz aqui embaixo? Foi justamente isso. Aqui eu passei o índice do botão. Tá vendo? Passei o índice dele, eu quero 4. Então o que ele faz? Ele executa aquele procedimento e passa esse índice para ele. Eu tenho que vir aqui e colocar index também, que eu esqueci. Beleza. Então o que eu faço aqui? Manda executar, né, para nós vermos se ele vai automatizar isso aí. Ok, mesmo erro esperado, porque eu tenho que inicializar sempre pelo FRM logo. Então, posicionar direitinho minha janela de gravação, do usuário e a minha senha. Ok, trouxe para cá, pedidos, incluir cliente do 4, cliente, vendedor, F3. Adiciona isso aí, tá bom? Vou deixar só um mesmo. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Deu um erro aqui, tá? Acho que é o index, acho que não precisa de eu colocar essa outra propriedade aí. Retirei ele, mandei gravar, ok, funcionou, ok. Ou seja, quando ele chegar nesse campo, o próximo enter ele chama o método gravar, né? Esse botão aqui. Eu clico em sim, ele vai dar o erro, ok? Se eu colocar aí não, ele simplesmente não vai fazer nada, né? Então, gente, é isso. Na próxima videoaula, deu um erro também aqui de não inválido. Nós vamos ver de uma vez o que pode ser esse não inválido. É porque está nulo, ok? O que eu vou mostrar fiz? Quando eu cliquei em cancelar,
primeira coisa que ele faz é tentar mostrar, certo? Deu um erro aqui, por quê? O data de emissão estava nulo, tá? Apesar de que data de emissão não pode ser nulo. Então, temos que corrigir isso no banco de dados. A data de emissão, não existe um pedido sem uma data. Existem campos dentro de uma tabela que, conforme foi explicado em aulas anteriores, lá no início, eles têm a propriedade not null. Eles não podem, de forma alguma, estarem nulos. A data de emissão é primordial, assim como o número, o nome do cliente, o funcionário que fez. Agora, observação, são campos que não há necessidade, né? Fica a critério da pessoa. Lógico que quando você for desenvolver um sistema, você deve fazer esse tipo de levantamento juntamente com o seu cliente e dizer a ele, olha, quais campos opcionais que você quer que seja preenchido. Lógico que você não pode abrir mão de uma data de emissão, né? Observação, eu quero, é obrigatório que a observação seja preenchida. Então, você colocará lá no seu banco de dados que o campo pede OBS, não sei se é o nome dele, comprimento zero, né? É igual a não, né? Preenchimento, tem que obrigar o preenchimento e tudo mais. E aqui também você, na sua aplicação, você pode também colocar esses exigências, né, esses alertas. Então aqui que eu vou colocar, vou parar aqui, vou abrir o banco de dados, tá? Tá aqui na minha pasta aqui, no meu projeto. Vou abrir o banco de dados. E aqui é na tabela PED, né? Vou aqui em modo design e vou olhar aqui o campo PED data de emissão. Aqui, ó, requerido sim, indexado não. Bom, se formos analisar aqui, esse campo não deveria estar nulo. Vamos ver por que ele está nulo. Ele está nulo, né? Vamos fechar aqui, um duplo clique. Data de emissão. Bom, acredito eu que não seja esse o erro que eu imaginei. Seja referente àquele campo, aquele novo registro que eu comecei a fazer, e quando eu cliquei em cancelar, né, ele tentou buscar algum dado que não existia. Eu acredito que todos os campos ali estavam nulos, mas vamos deixar isso para a próxima videoaula, ok? Muito obrigado, desculpe mais uma vez pelo atraso, e creio eu que daqui para frente nós vamos ter aí uma condição de fazermos com uma certa periodicidade, né? Pelo menos de 15 em 15 dias está lançando uma videoaula. Até mesmo dá tempo de vocês assistirem com mais atenção, reassistirem, caso tenha dúvida, e qualquer dúvida também, vocês tenham a liberdade total de estar me enviando e-mail, se necessário, só me comuniquem, olha Marcos, estou enviando também o meu projeto, para que você veja onde está um determinado erro, para que eu venha corrigir, tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula.